que eu descobri hoje. Somente hoje eu descobri. O Randolph me deu um pequeno álbum de fotografia que o pai dele preparou para que eu lembrasse das visitas que eu fiz aqui. E na foto tem um moleque. E eu não tinha ligado que o Randolph, senador, era aquele moleque atrevido que não queria parar de falar cada vez que a gente vinha aqui. Presidente, demoramos, nós do Amapá, para chegar a um momento como este. Como diz o Salmo 23 da Bíblia, atravessamos o vale da sombra da morte e permanecemos vivos. Atravessemos os últimos 4 anos. Se o Brasil sofreu muito nos últimos 4, 5 anos, desde o golpe contra o governo da presidente Dilma, o Amapá sofreu muito mais, presidente. No período passado, se muitos brasileiros foram tirados do seio de suas famílias pela Covid, aqui pelo menos 2.000 dos nossos também foram tirados, devido à negligência e ao governo de ódio que tinha no governo da República naquele período. Se o Brasil e a economia brasileira não avançou nos anos do passado, a daqui sofreu muito mais. Se brasileiros foram para a filha do osso, muitos amapaenses também foram. Se o Brasil todo sofreu, este canto do Brasil, que lutou e deu sangue para ser Brasil, entre 1895 e 1900, sofreu muito mais, presidente. Presidente, este povo esperava a sua volta e lutou pela sua volta, como vigia agoniado espera pela aurora. Presidente, eu quero aqui, do fundo do coração, lhe fazer alguns agradecimentos. O primeiro dos agradecimentos, é o senhor ter me possibilitado estar ao seu lado, acompanhar e testemunhar as jornadas cívicas da campanha eleitoral do ano passado, da luta pela democracia e do retorno para a cidadania do país. Presidente, você tem outro agradecimento a lhe fazer, é por ser líder do vosso governo no Congresso Nacional. Porque ao ser o líder do vosso governo no Congresso Nacional, faço parte da maior tarefa da minha vida: reconstruir o nosso país, reconstruir depois do vale da sombra da morte, depois da tragédia que se passou no período passado. Lhe agradeço do fundo do coração por também possibilitar essa proximidade, porque sei que não é proximidade com qualquer líder político. Eu trabalho junto com muito orgulho para a minha história da maior liderança política do mundo contemporâneo que já se viu. Alguém do altar de Mandela, de Martin Luther King e de tantos outros heróis que a humanidade já teve nesse período. Por isso, presidente, esse povo lhe recebe e lhe consagra. Presidente, no começo do nosso ano, deste ano, e eu acompanhei, aqueles que propagandeiam o ódio, diziam que a nossa economia ia crescer no máximo 1%. Presidente, ao senhor, o povo brasileiro e o povo amapaense tem um conjunto de agradecimentos. O primeiro deles, no 8 de janeiro, quando teve uma tentativa de golpe de Estado em nosso país, presidente, foi o senhor que nos liderou, foi o senhor que liderou os governadores e prefeitos e disse que nunca mais terá tentado a democracia brasileira, que golpe de Estado nunca mais triunfará. Foi o senhor, presidente Lula, que nos conclamou a reunir os brasileiros, a juntar todos, porque não cabe divisão entre brasileiros. Somos um só povo, daqui do nosso Oiapoque até o Chuí. Somos uma grande nação. Não cabe brigas entre famílias brasileiras. Não cabe irmãos digladiando contra irmãos, sobrinho rompendo com tios. Não cabe por conta da política. O lugar do Brasil é o lugar de ter como presidente da República alguém como um pai que cuida do seu povo como cuida dos seus filhos. É assim que o senhor tem feito, presidente, desde 1º de janeiro. Desde 1º de janeiro, presidente, a economia que estava em frangalhos cresceu 3%, e nós estamos entre as economias do mundo que mais cresce. Nós deixamos a condição de par internacional e voltamos a ser um protagonista na cena global. Eu vejo, presidente, quando viajo com o senhor, como os líderes de Estado de todo o mundo lhe reverenciam. Nós deixamos de ser a 12ª economia do mundo para voltar a ser a 9ª economia, e ao final dos 4 anos ao final da primeira metade deste outro governo seu, nós estaremos entre as maiores. Senhor presidente Lula, ao longo desse primeiro ano,
o Senhor retomou o Minha Casa Minha Vida, para dar para cada uma das mães de família que estão aqui o direito de morar. Mais de 1000 famílias, só na primeira tomada, outros tantos virão, só no começo deste governo. O Senhor retomou mais médicos, o farmácia popular, para dar remédio para quem precisa. A economia, já disse, cresceu mais de 3%, a inflação está dentro do centro da meta, o desemprego é a menor taxa desde o golpe que teve contra o governo da presidente Dilma, é a melhor taxa de desemprego do país. É esta obra da reconstrução nacional, é esta obra do povo brasileiro que o Senhor nos lidera, presidente. Presidente, no início deste ano, por conta, casamento com partido é igual às vezes casamento da gente, às vezes ele está junto, às vezes ele sabe separar, mantém aquela relação. E na metade desse ano foi necessário e no início desse ano foi necessário um desligamento partidário meu. Me perguntam, presidente, qual a minha escolha partidária? Eu lhe respondo em primeira mão para o senhor e para todos que estão ouvindo. O meu partido é o partido de Lula. Eu estarei no partido de Lula, onde o partido de Lula estiver, porque eu estou ao lado da maior liderança política da história desse país. Quero, por fim, presidente, vos agradecer a meu Deus Pai, por me possibilitar viver no mesmo planeta, na mesma época e no mesmo país da maior liderança política contemporânea, Luiz Inácio Lula da Silva.